Campinas e região. Acesse recap.org.br. O maior evento da Justiça do Trabalho do Brasil já está com inscrições abertas. Vem aí o 26º Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Nos dias 20 e 21 de agosto, o Expo Dom Pedro, em Campinas, recebe grandes nomes do direito para uma programação de palestras e debates. Vagas limitadas. Acesse congressotrt15.com.br e faça sua inscrição. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com o timaço de Carlos Batista com Nossa Área para você. Falando de Guarani, Ponte Guarani, a partir de agora. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Sem vencer a 11 rodadas, Ponte vai em busca de reabilitação amanhã contra o Goiás no Moisés Lucarelli. Muros do estádio alvinegro amanheceram pichados nesta sexta com frases contra a atual diretoria. Protesto acontece um dia após o presidente Torrano revelar proposta de SAF bilionária. Matheus Guilherme e Everton Brito foram apresentados oficialmente na manhã de hoje. Atacantes já estão à disposição de Hélio Cizenando para a sequência da temporada. Elenco Alviverde tem mais uma semana de preparação antes do próximo compromisso pela Série C. Bugre volta a campo somente no dia 27 de julho, contra a Inter de Limeira, em Campinas. Espanha e Argentina entram em campo nesse domingo, 4 da tarde, em busca do título da Copa do Mundo de 26. Decisão acontecerá no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Com falhas e vacilos defensivos, Brasileirão retoma com triunfos de Botafogo e Vitória. Equipe carioca bateu o Santos no Engenhão e o Vitória derrotou o Vasco no Barradão. Seleção brasileira perde para os Estados Unidos por 3-0 pela Liga das Nações de Vôlei. Fora da zona de classificação, o Brasil enfrentará a favorita Polônia, terceira colocada na tabela nesta sexta-feira em Chicago. Rádio Bandeirantes. 97102-1493. Você já sabe, o WhatsApp está aqui à sua disposição. Mandou mensagem também pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Já a sua mensagem de texto vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Na H+ Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Alguns
torcedores, meus amigos, agora 11h36, têm se manifestado dizendo: não, Carlos Henrique, você está torcendo para a Argentina. Eu não torço para a Argentina, não torço para seleção nenhuma. Eu torço pela competência, pelo futebol, pelo jogo, pelo espetáculo. Quem não admite que a seleção argentina fez um jogo épico contra a Inglaterra não gosta de futebol, né? Eu separo muito bem essa coisa de torcida e da minha profissão. Nem todo mundo pensa da mesma maneira, e eu respeito. Agora, e eu também não estou me defendendo se eu torço para a Argentina ou não, isso é uma decisão minha. Eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Mas o pessoal acha que isso é uma coisa pejorativa, pô, você é brasileiro, não sei o quê. Isso é tudo bobagem, gente. Tudo bobagem. E eu, na posição que eu me encontro, como jornalista, como crítico de futebol, essa coisa toda, eu tenho que enxergar a coisa de outra maneira. Diferente do que enxerga o torcedor, que eu respeito. Tem gente que não suporta. Na minha família, todo mundo torce contra. Mas eu não falo nada. Eu não falo nada. Cada um é cada um. E sobre o final de semana aí, eu digo o seguinte: terceiro lugar é França e a campeã vai ser a Argentina. Tem uma coisa no futebol que não dá para desconsiderar. Eu acho que tudo é importante. Parte tática, né? Arrumação do time, valores individuais, preparo físico, parte psicológica, tudo certo. Isso compõe uma partida de futebol. Mas o que faz diferença é a unidade. Quando você tem um grupo de 30 jogadores, né, no caso são 26, e tem o espírito não só dentro do campo, é só pegar as declarações de todos os jogadores argentinos, não tem vaidade ali. E nem o maior de todos tem vaidade. E eles estão juntos, estão se preparando como ninguém. E olha que eles não disputaram as eliminatórias, porque, né? Então, aliás, disputaram. Estou falando bobagem aqui. Então, isso é muito importante. Num momento de decisão, futebol pode acontecer qualquer coisa. Mas se eu tivesse que dar um palpite hoje, eu daria terceiro lugar, França ganha da Inglaterra e a Argentina bate a ótima seleção espanhola. Ótima. No jogo final, a Espanha só tomou um gol até agora. Tá bom. Vai tomar mais nesse jogo final. Posso estar errado, mas essa é a minha aposta. Tá bom, meu amigo? Vamos em frente aqui. As mensagens... Bom dia, CH. Bom dia. Você está gravando os áudios do Torrano no Café com Bobagem para ouvir no carro para motivar o seu dia? Alexandre só tem boas sacadas, viu, cara? Um abraço para você, Alexandre. Sem fazer comparação, independentemente de série que está disputando, o futebol brasileiro tinha que se espelhar na seleção da Argentina, mostrando raça, vontade de determinação, enfim, outras coisas mais. Verdade, Catiele. Verdade. Mas a nossa arrogância, né, de ficar sentado nos 5 títulos mundiais não permite que a gente não tenha essa cabeça, entendeu? As pessoas não entenderam ainda que a gente está na segunda prateleira do futebol do mundo. Elas acham ainda que nós estamos na primeira. Estamos às vésperas de mais uma Copa do Mundo. Enquanto isso, estamos discutindo salários atrasados nos 2 times de Campinas. E nas redes sociais seguem os sujos falando dos mal lavados. Me refiro aos torcedores. Pois é, cada um tem a seleção que merece. Em tempo, se essa tal proposta da SAF e da Ponte não evoluir, não haverá o que segure o fechamento do clube. Tomara que você esteja errado, Wagner. Tomara que essa SAF aconteça. Carlos Henrique, não estamos falando nem do futebol, estamos falando agora de ódio mortal da Argentina. E quem usa a camisa da Argentina tem que apanhar. Tá bom, cara. Um grande abraço para você, mas eu não concordo com o que você está colocando. Eu não visto camisa de time nenhum. Eu não tenho, mas vamos em frente. Falei, na minha família só tem gente que torce contra. E eu respeito. Eu não torço a favor, eu só não torço contra. Só acredito sobre esse investimento na Ponte depois que as coisas saírem do papel. Não acredito em mais nada, batata.
Batata, eu sou como você, cara. Com todo respeito a todo mundo que está lá. O caminho para você sacramentar uma SAF é um longo caminho. E se acelerar pode dar coisa errada. Eu toda hora estou usando esse exemplo aqui. Eu estou vendo lá em proporções muito menores, mas a SAF que se tornou paulista, que é o time que eu torço, na cidade onde eu moro. E eu sei quanto tempo arrastou, tem que ter negociação com quem é credor do clube. A coisa não é tão simples assim. Então demora. Então eu não sei como é que a Ponte vai se virar para terminar esse ano. Bom dia, esse montante de dinheiro da SAF se concretizando para a Ponte Preta, Eberlin e Dr. Torrano serão considerados os melhores vice-presidentes da história. Pode ser, mas eles estão lá para resolver o problema. Isso é obrigação da diretoria da Ponte, resolver o problema, seja de um jeito ou de outro. É assim que eu enxergo. Ponte Preta tem que derrubar o transferban para escrever jogadores contratados e buscar mais reforços. É verdade. Segundo o presidente, vai pagar. E tem gente sonhando com o Torrano. Isso não é sonhando, né? Isso é pesadelo. Vamos em frente. Temos que torcer para a Argentina assim, se a seleção brasileira não teve competência a fazer o quê? Estamos nos organizando com a chapa Ponte Pode Mais, um movimento com diversos novos conselheiros para mudar de dentro as coisas na Ponte. Que é o jeito certo, não adianta mais ficar reclamando de fora porque não vai adiantar. Outra coisa, queria te perguntar, por favor, ontem eu não assisti o Esporte em Debate às 17 horas. Teve sorteio de ingresso vitalícia para o jogo de amanhã? Pede para o Batista liberar uns ingressos hoje. Não tem essa força, eu posso dar o recado, mas... Espanha está jogando o fino da bola, acho que ela será campeã. Eduardo Moraes. Tá bom. O que mais aqui? Por isso você vê a diferença do Messi, é o primeiro a sair do ônibus e espera o grupo para ir todos juntos. Já o Neymar sai por último do ônibus para ir sozinho. Essa coisa, Tandy, essa coisa de unidade, de deixar a vaidade dentro da gaveta, controlar tudo isso, faz muita diferença. Você ter um ambiente bom para você trabalhar, isso serve para qualquer ramo de atividade. Então, o que eu estou enxergando do trabalho do Scaloni, técnico da Argentina, é justamente esse. Ele é um grande administrador de grupos, como é o Fuentes, técnico da Espanha. Vamos ver na hora do embate. Eu não acho que a Argentina é favorita, é um palpite que eu estou dando, tá bom? Bom dia, equipe campeã. Está muito chato. Não é isso aqui. Quem não tinha nenhum interessado em relação à SAF, agora tem um investidor que quer colocar 1 bilhão. Se a SAF não der certo, só acredito vendo mesmo. Tá bom, um abraço, Paulo Kikuchi. Boa tarde, mostra um argentino com a camisa do Brasil. Pelo contrário, somos xingados, esculachados por todo argentino. É verdade, Fabrício. Mas isso é uma opinião pessoal, eu não tenho a pretensão de mudar o pensamento de ninguém. Vamos em frente, né? Vamos, né? Eu não quero ter razão de nada, eu quero ser feliz, tá bom? 11h45 agora. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK-1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Na Bandeirantes Campinas, em dia com a bola, no Mundial 2026. Oferecimento. Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Vamos lá então com o Em Dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar, é claro, a Copa do Mundo, a grande decisão neste domingo às 16 horas, o jogo que será realizado no MetLife Stadium em New Jersey, na região de Nova York. Tem o duelo entre a Espanha e a Argentina. Amanhã às 18 horas tem França e Inglaterra, que irão decidir o terceiro lugar da Copa do Mundo.
Eu destaco agora o Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem, abertura de mais uma rodada, 18ª, e jogando em casa, o CRB bateu a equipe do Náutico pelo placar de 2-1. Com esse resultado, o time alagoano subiu para o 12º lugar. Hoje, a rodada marca para as 7 da noite, América Mineiro e Ceará. No mesmo horário, São Bernardo e Avaí, além de Juventude e Cuiabá. 9 da noite, Fortaleza e Novo Horizontino. 9 da noite também, Londrina e Botafogo. Amanhã, 4 da tarde, Ponte Preta e Goiás. Sport e Operário. Além de Criciúma e Vila Nova, Atlético e Atlético Goianiense. Esta, portanto, a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Série C dá uma pausa neste fim de semana, retornará apenas no próximo final de semana. Mas quem retomou as atividades, quem está de volta, a competição que está de volta é a Série A. E ontem, pela 19ª rodada, o Vitória derrotou o Vasco pelo placar de 1-0. E o Botafogo venceu o Santos por 2-1. Jogo atrasado, válido pela 4ª rodada. Hoje, logo mais, tem Bahia e Chapecoense, 7h30 da noite. Pela 19ª, hoje também, 8 da noite, tem Fluminense e Bragantino, além de Mirassol e Grêmio. A rodada prossegue na terça, na quarta e também na quinta-feira. São os jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Olha, informações do Mundial que está terminando, hein? Mundial de Clubes. Você tem aqui na Rádio Bandeirantes um oferecimento de Manfilter. A melhor escolha em filtros automotivos, mais segurança, durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. É matador dentro da área. Nossa Área na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Ponte, Pedro Piscinato. Fala CH, a Ponte Preta volta a campo amanhã, vai receber a equipe do Goiás às 4 horas da tarde no estádio Moisés Lucarelli. Mais um confronto muito difícil. Vale lembrar que essa é a 18ª rodada e logo após a Ponte Preta fecha o primeiro turno contra o Operário no dia 22 de julho, uma quarta-feira, lá em Ponta Grossa. Para a partida de amanhã, o técnico Márcio Zanardi não poderá contar com o zagueiro Márcio Silva, ele que está suspenso, recebeu o 3º cartão amarelo na derrota contra o Criciúma na última semana e por isso é desfalque confirmado. Outros desfalques são o Rodrigo Souza e também o Murilo Cavalcante. Ambos os volantes já iniciaram o processo de transição física, está bem no início ainda, é bem verdade, mas não ficam à disposição para a partida de amanhã. Com isso, uma provável Ponte Preta tem Guilherme Viana no gol, novamente com 3 zagueiros. Lucas Cunha, Sérgio Palácios e Danilo Barcelos ou Diego Leão na zaga. No meio de campo, Júlio pela ala direita, André Lima, Juan ou Danilo Barcelos, caso o escolhido para a zaga seja o Diego Leão, e o Elvis fechando o meio de campo, e pela ala esquerda o Kevson. Lá no ataque, David da Hora ou Daniel Baianinho e Brandão, fechando aí o provável time inicial da Ponte Preta para encarar o Goiás amanhã às 4 horas da tarde no estádio Moisés Lucarelli. Moisés Lucarelli que inclusive amanheceu pichado nesta sexta-feira, um dia após o pronunciamento do presidente do clube, o doutor Luiz Antônio Alves Torrano. Os muros do Majestoso apareceram pichados com alguns dizeres: fora Torrano, fora Eberlin, o povo vê e a rua cobra, safados, renuncia já. São algumas das frases aí que foram pichadas na manhã, ou na madrugada, melhor dizendo, desta sexta-feira, mas a informação é que os funcionários do clube já pintaram onde estavam essas críticas aí no estádio Majestoso. E é claro que todo mundo sabe, a Ponte Preta vive um clima muito tenso fora das 4 linhas e, consequentemente, isso reflete dentro de campo. Até por isso, a situação dificílima da Ponte Preta dentro da Série B, afundada na vice-lanterna com apenas 8 pontos conquistados. CH. Obrigado, Pedro. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Elton Mácio, ou Mosquio, Geraldo Chagas e também o José Geraldo de Moraes, sempre mandando mensagem aqui via o nosso YouTube. Tá bom, gente? 11h51, Gleger tá no pente?
Gleger Jorginho, chegando para falar da Ponte Preta. Fala, Gleger, bom dia. Oi, CH, bom dia para você, um abraço pro amigo ligado aqui na nossa área da Rádio Bandeirantes. Bom, compromisso difícil amanhã pra Ponte, hein, CH? Dificílimo, duríssimo, vai enfrentar o Goiás jogando no Majestoso. A gente fica sempre com a expectativa, né, de bom resultado. A Ponte que em alguns momentos tem apresentado até um futebol competitivo, mas infelizmente não tem conquistado os resultados. Então vamos ver o que preparou para amanhã o técnico Zanardi. É problema, hein? É difícil, o jogo é complicado. Gleger, o Goiás também está cheio de problema fora de campo, igual a Ponte, tem sofrido com salários atrasados, mas tecnicamente falando o time do Goiás é melhor. E essa é a minha análise, isso é o que eu acho, analisando jogador por jogador. Agora, a hora que a bola rola a gente sabe. Então essa é a minha expectativa, viu, CH, de que a Ponte faça um bom jogo e de que conquiste aí. Aliás, o Zanardi, desde que chegou, só derrotas. Então precisa conquistar um bom resultado. E esse bom resultado, claro, é sempre a vitória. O empate, pela situação do time da Ponte, é um péssimo resultado também. Até porque está jogando em casa. Então vamos ver o que preparou o Zanardi em escalação e também em estratégia para tentar vencer o Goiás, viu, CH? Rádio Bandeirantes. Alô, amigos da estrada, da oficina e do balcão. Se o assunto é proteção do motor, a dica é certa. Peça por Manfilter, a marca que é referência mundial em filtragem automotiva. Também tem a solução ideal para evitar paradas constantes do seu veículo pesado nas estradas. Os filtros WK1060/20 e WK1060/40, desenvolvidos para eliminar a água no combustível, ajudar no combate à formação de borra e proteger os componentes mais sensíveis do sistema de injeção. É mais segurança, mais desempenho e mais confiança para quem não pode parar. E tem mais! Na compra de qualquer item Manfilter, você cadastra o cupom fiscal no site www.peçaporman.com.br. Na internet não tem cedilha, então fica pecaporman.com.br. Ganha um número da sorte e concorre a prêmios incríveis, como TVs, camisas da seleção e vales combustível. Confira mais informações, acesse o site www.peçaporman.com.br. Então já sabe, na loja, peça por qualidade, peça por filtros MAN. Todo motor campeão tem um filtro Manfilter protegendo. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Guarani com Breno Beretta. Oi, CH. Guarani treinando agora pela manhã, mais uma vez no CT. E eu estive no Brinco de Ouro para a apresentação oficial, tanto do Matheus Guilherme, que veio por empréstimo do Capivariano, quanto do Everton Brito, que chega com um contrato até o final de 2027. E a gente vai ouvir uma palavra do Everton Brito falando sobre essa chegada no Guarani, ele que atuou 2 anos na Ponte, né? 2024, 2025, subiu no ano passado, né? Foi importante para o time na Série C do Brasileiro, e ele fala dessa chegada e agora vestindo a camisa do rival, vestindo a camisa do Guarani. A expectativa para que dê certo, né? Conversando com o front aí, foi muito fácil a negociação, até porque eu conheço o Guarani, conheço a cidade, queria muito vir, a gente até negociou um pouco na primeira janela ali, né? Acabou que não deu certo, o América não liberou e tal, mas estou muito feliz que deu certo, e minha expectativa primeiramente ter a primeira classificação, né, tá no G8 ali, e depois o acesso, né.
Bom, tanto o Everton Brito quanto o Matheus Guilherme já estão no bid e estão à disposição do Hélio Cizenando. O Everton até sentiu um desconforto no final de semana, ele viajou lá para Belém do Pará e por isso que ele não pôde atuar diante do Paysandu, mas agora ele diz que já se recuperou. Bom, e é claro que a gente fica na expectativa para mais reforços. Será um pouco difícil, porque o Guarani está enxugando a folha e também está com problemas de salários atrasados, metade do mês de maio e metade do mês de junho, sendo que no dia 20 desse mês vence a outra metade do mês de junho, aí o Guarani vai ficar com 1 mês e meio de salários atrasados. Mas depois das eleições, muito provavelmente com a SAF do Roberto Graziano, deve definir essas situações. Aliás, à tarde, no Esporte em Debate, a partir das 5 da tarde, vou trazer a palavra do Frontini falando sobre esses detalhes também, sobre reforços. Vou trazer também a entrevista com o Matheus Guilherme, além de mais palavras do Everton Brito. Então todo mundo fica ligado. E já também tem detalhes nos Donos da Bola a partir do meio-dia, onde nós estaremos, CH. E agora comentando o Guarani, de volta, Gleger Zorzin. Bom, eu, na minha opinião, o técnico Hélio Cizenando precisa conseguir, na verdade, trabalhar algumas alternativas que ele possa ter para aquilo que ele vai enfrentar. Você vê que o Guarani vencia 2-0 contra o Paysandu e no segundo tempo o Guarani não jogou, tomou uma virada e perdeu o jogo. E há algum tempo tem acontecido isso. A gente percebe dentro de campo que o Guarani em alguns momentos vive bons momentos dentro do jogo, não consegue transformar isso em resultado positivo, em vitória. O Guarani precisa voltar a vencer, viu, CH? O Guarani precisa voltar a vencer. E tá aí uma oportunidade na próxima rodada. Tem tempo para o treinador escolher as melhores peças, tem tempo para o treinador escolher qual a melhor formação e tem mais tempo ainda para ele criar alternativas diferentes, para que ele possa tentar surpreender. Então, vou dar um exemplo. Se o Guarani está vencendo o jogo, ele precisa ter uma alternativa para tentar minimamente segurar o resultado ou tentar aumentar o placar, aumentar, né, numericamente falando. Está perdendo o jogo, precisa de uma estratégia para tentar minimamente empatar e até mesmo virar o resultado e ganhar a partida. Então, essas alternativas que o Hélio precisa ter. Não está conseguindo. Mas as peças não conseguem, a hora que o Guarani vai para a substituição, o Guarani, em vez de melhorar, piora. Então essa é a outra estratégia que ele vai ter que se reorganizar para que o Guarani consiga voltar a vencer na Série C, viu, CH? Eu ia falar na Bezona, mas a Bezona para o Guarani é só o ano que vem. Essa é a expectativa do torcedor bugrino, CH. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Na H+, Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br.
gramadazervas.com.br. KTO, baixe o app, proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Os elétricos Sil. Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Olá pessoal, boa tarde. Estamos juntos sempre para você aqui, é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa rádio Bandeirantes, sexta-feira, dia 17 de julho. Alegria, alegria, por quê? Porque hoje é sexta-feira. Bom, alegria, alegria para quem está com os hermanos. Alegria, alegria para quem entende a coletividade do futebol espanhol. Sim, introspecção, retrospectiva, reflexão sobre tudo aquilo que a seleção brasileira não fez nesta Copa do Mundo. E é bem bom entender que os maus exemplos, eles não podem ser esquecidos, muito pelo contrário, eles têm que servir de lição para que os erros não sejam de novo e repetidamente cometidos. Aí vem a tomada de decisão, porque domingo é dia de decisão. Domingo vai se definir quem será o campeão, quem vai colocar mais uma estrela no seu uniforme, estrela eterna em uniformes históricos como os de Argentina, que busca a sua quarta, como da Espanha, que busca a sua segunda estrela. E tomar decisão nunca é algo muito tranquilo. Se você está transitando ou por São Paulo ou em reflexão em algum canto deste planeta pelas ondas do rádio e aqui pela Rede Bandeirantes, sabe muito bem do que eu estou falando. Como é difícil tomar decisão, como é difícil entender se este é o melhor